Olá, meu nome é Matheus Santana e hoje vou apresentar meu MVP intitulado Micropropagação e Conservação de Espécies Arbóreas Brasileiras Ameaçadas de Extinção, uma proposta educativa em cartilha e podcast. Então, o objetivo do meu MVP é elaborar uma cartilha, né, que fale sobre a micropropagação de espécies arbóreas brasileiras ameaçadas de extinção. O público-alvo desse MVP é destinado a estudantes e docentes, né, especialmente aqueles vinculados a cursos de agronomia, biologia, engenharia florestal e da área de agrárias. Então, esse projeto ele tem como uma intencionalidade falar sobre a micropropagação de uma forma geral e também como ela é aplicada para a conservação e propagação de espécies arbóreas brasileiras ameaçadas de extinção, como cedro, jacarandá, pau-brasil, jequitibá, né? Além disso, alguns estudos têm demonstrado que essa cartilha ela desempenha um papel fundamental na formação de professores e alunos, né? Cândido, por exemplo, ele mostra que ao apresentar conteúdos por meio de cartilhas bem estruturadas, professores conseguem aplicar novas metodologias em sala de aula e inovar práticas docentes. Nesse contexto, as cartilhas pedagógicas elas representam uma importante ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem, especialmente quando se trata de temáticas complexas, como a biotecnologia vegetal e conservação ambiental, né? Então, esse nosso projeto, essa cartilha, ela está relacionada principalmente por trazer esse conteúdo da biotecnologia e também associada a algumas disciplinas presentes na nossa pós-graduação, né, como, por exemplo, projetos e ações docentes na EPT, tecnologias educacionais, metodologia do ensino da educação profissional e tecnológica, didática, planejamento e avaliação da aprendizagem da EPT. Então, o que eu fiz, né, principalmente descrevendo a questão do produto, elaborei essa cartilha, né, e vou disponibilizar ela e também gravar um podcast falando sobre ela, que será parte do TCC também da pós-graduação. Então, eu fiz um levantamento bibliográfico, estou elaborando e confeccionei também essa cartilha. O podcast está sendo gravado, que vai ser destinado com QR Code na própria cartilha, onde vai ser direcionado esse QR Code ao sistema, né, onde terá a parte do podcast falada, como no Spotify. E como parte do TCC, né, eu vou utilizar esse podcast e também essa confecção desse material, ele será aplicado em sala de aula para validação, né? Então, eu vou elaborar um questionário, onde esse questionário ele será a partir aplicada a professores e estudantes e eu vou ver a qualidade, se foi um bom material ou não, que aprenderam, né, com esse material. Os recursos envolvidos e sujeito, no caso, sou eu, discente, Matheus Santana Rodrigues, e eu vou utilizar, né, de computador, software do Microsoft, o Canva para confeccionar essa cartilha, né, e outros programas, né, que eu aprendi durante as disciplinas para gravar, editar o áudio e também subir esse áudio, carregar esse áudio no sistema do Spotify. Essas referências que eu utilizei para produzir, né, esse projeto do MVP e apresentando aqui o meu MVP, né? Então, o meu MVP, a minha cartilha, ela, como eu coloquei nesse sumário, eu falo um pouco sobre a extinção de espécies arbóreas brasileiras, né? Uma ferramenta biotecnológica é a micropropagação, a via de regeneração de plantas e a micropropagação de espécies arbóreas brasileiras, onde eu já cito essas espécies e mostro o passo a passo, né, como é feito, como o jacarandá da Bahia, o pau-brasil, o cedro, o jequitibá e também as referências. Então, isso aqui é algumas imagens da cartilha, onde aqui fala sobre a extinção das espécies, né, que o avanço contínuo do desmatamento, combinado com a poluição e fragmentação, levou, né, à extinção de muitas espécies. Então, esse quadro ele demonstra que a redução da cobertura florestal e a degradação ambiental eles necessitam, né, de esforços urgentes, né, para garantir a conservação e propagação dessas espécies que foram afetadas. Então, aqui eu falo sobre a micropropagação,
que ela é uma ferramenta biotecnológica que ela pode ser utilizada para produzir mudas em larga escala, né, a partir da método de clonagem. Então, aqui eu coloco um passo a passo que eu fiz, que vai desde a escolha do material, estabelecimento in vitro, multiplicação, enraizamento, aclimatização das mudas, que é todo o processo de micropropagação. Nessa caixinha também eu coloco sobre as vias de regeneração de plantas, né? Porque a micropropagação você pode clonar plantas, principalmente através de duas vias, que é a organogênese, que pode ser direta e indireta, e também a embriogênese somática, que pode ser direta e indireta. Uma forma órgãos e a outra embriões, né? Esses embriões eles vão dar origem a uma plântula, né? E a organogênese dá origem a órgãos, não é uma planta completa, mas ela vai passar a ser uma planta completa posteriormente. Então, aqui eu já cito, né, como essa ferramenta tem sido utilizada para as espécies, como, por exemplo, o jacarandá da Bahia, utilizando segmentos nodais, onde consegue desenvolver brotações, enraizar essas brotações e ter uma muda completa. Aqui também eu coloco outras imagens, outras figuras, nessa cartilha, mostrando exemplos do pau-brasil, como é feito esse processo, o cedro rosa também, como é feito esse processo, e o jequitibá, onde no final, né, se tem uma planta completa, uma muda sadia, pronta para ser levada a campo através desse método de laboratório de clonar plantas, né? E também as referências desse projeto. E, por fim, né, eu vou gravar o podcast, que será depositado no Spotify, e com o podcast e a cartilha juntos, elas serão aplicadas em sala de aula, mostrando tanto para alunos quanto também para professores, com um questionário onde a gente vai observar como esse material ele foi importante, se ele afetou de alguma forma o conhecimento daqueles alunos, se já conheciam ou não a micropropagação, se foi uma didática que auxiliou, né, na compreensão sobre a micropropagação, e também levar esse conhecimento que poucas pessoas conhecem ainda, a biotecnologia aplicada à agricultura, à conservação de espécies brasileiras, né, de uma forma ambiental e de uma forma de conservação. E é isso. Muito obrigado.